Amém? O ser humano pensa, essa é uma faculdade que o Senhor nos deu, mas nós podemos falhar em nossos pensamentos, mas Jesus não falhou em nada do que ele pensou, em nada do que ele expressou. Amém? E por isso nós temos que comparar todos os pensamentos com os pensamentos de Jesus. Tudo que as pessoas falam, nós temos que comparar com o que Jesus falou. Porque nós temos um norte, nós temos um aferidor, nós temos um elemento para comparar, para encontrar o que é certo e distinguir, discernir o que é errado. Ok? Então, nós precisamos prestar bem atenção. Eu estou trazendo para você algo que você precisa começar a aprender a pensar. Que a maioria das pessoas não sabem pensar. Tá? Então, a nossa capacidade de pensar foi dada por Deus. Deus é o nosso Criador. Então, o que o Criador, o nosso Criador, pensa e fala é o que deve nortear a nossa vida. Ponto. Ponto. Não podemos acrescentar nada aos pensamentos de Jesus, do Pai, e que foram expressos na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso, tudo que nós falamos tem que ter respaldo na Bíblia. Não podemos sair desse alinhamento. Entendem, irmãos? Deus e sua palavra são um só. E Deus, Ele nos criou, a nossa origem está em Deus. A razão do nosso viver aqui na terra está em Deus. E o destino, o lugar para onde nós iremos depois desta única existência terrena, também está em Deus. Ele vai decidir sobre cada ser humano onde ele vai passar a eternidade. Se viveu alinhado com a sua palavra, vai para o céu. Se não viveu alinhado com a sua palavra, vai para o inferno. É Ele quem decide. Ele criou a raça humana. Deixando isso bem claro, vamos ver o que a Bíblia diz sobre mansidão. Mateus 11, 28, 29, Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendam com quem? Com Jesus. Paulo escreveu: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão. A Bíblia diz em Números 12, 3, que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Quem o transformou num homem manso? O Criador, aquele que fez Moisés, e é o mesmo que me fez e fez você também. O que é mansidão? Agora vamos olhar. O que é mansidão? Ok? Os mansos são aqueles que não oprimem outros seres humanos pela força, para implantar seus próprios interesses, ideias,
pensamentos, conceitos, interpretações, achismos e estilo de vida. Não impõe, oferece. Os mansos não são revolucionários. O revolucionário derrama sangue pela sua causa. Os mansos não são intolerantes, nem preconceituosos, nem perseguidores, nem ditadores implacáveis sobre todas as pessoas que estão debaixo da sua influência ou autoridade. Na história humana, temos muitos exemplos de ditadores que governaram sobre o povo com força armada, bélica, revolucionária, cruel, injusta, do ponto de vista da palavra de Deus. O aferidor é a palavra de Deus, ok? Sempre, sempre. E a lei maior do reino de Deus, ou dos céus, é o amor. Tem que passar pelo crivo do amor. Por exemplo, podemos citar imperadores como da Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, e mais recente podemos citar aí Mao Tse-tung, Stalin e Hitler, que foram ditadores cruéis, que derramaram sangue inocente para impor sua linha de pensamento, seu regime político. Governo totalitarista, autocrático, desumano, injusto, quando comparados com a palavra de Deus, sempre com o aferidor. Quando o ser humano decide impor suas próprias ideias, sem compará-las com a Bíblia, né? Porque não crê na Bíblia, porque não crê em Deus, estas pessoas fazem surgir ideias, ideologias, que são contrárias à linha de pensamento de Deus e sua palavra, que está na Bíblia Sagrada. E o ser humano então se torna ditador, uma pessoa cruel, sanguinária, intolerante, perseguidora, né, daqueles que discordam deles. Discordou, prisão, cadeia, morte, perde todos os seus bens. Entende? Ele se impõe pela força bruta e derrama sangue inocente pela sua causa. E nós temos visto hoje isso em nossa nação. Nós temos mais de 900 presos políticos, pessoas de idade, pessoas com problemas de saúde, gestantes, passando por isso em nossa nação. Jesus, em sua primeira vinda, veio trazer paz à humanidade, que vivia aqui na terra, através da implantação de um outro reino, chamado Reino dos Céus. Reino de Deus, é chegado a vocês o reino dos céus. Que tipo de reino é esse? É um reino espiritual. A lei maior desse reino é o amor. Percebem? Então,
Jesus não veio para levantar um exército e ir para cima do Império Romano pela força, derramando sangue, seja lá de quem for, pessoas inocentes ou não, não interessa, a causa vem em primeiro lugar. Mas de acordo com a Bíblia não é assim. O amor vem em primeiro lugar. O ser humano vem em primeiro lugar. Jesus veio como príncipe da paz, pregando mudança interior. Sigam o raciocínio. Se você muda o indivíduo de dentro para fora, você muda a sociedade. Você muda a nação. Você muda as nações da terra. O reino de Deus é um reino que começa no espírito humano, onde há um milagre da recriação. Naquele tempo, havia o Império Romano e os religiosos da época estavam comprometidos, comprados pelo Império Romano. E Jesus veio pregando amor, perdão, tolerância, paciência, virtudes. E eles queriam que Jesus derrubasse o Império Romano, pela força, ocupasse o lugar de imperador e facilitasse as coisas para os judeus. E Jesus não fez isso. Ele, aos 30 anos, começa o seu ministério, o seu trabalho, falando, pregando, ensinando, porque é assim que nós levamos a convicção de um reino para as pessoas. Jesus pregava e ensinava mais do que pregava. Entendem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. É a verdade. Amém? Quando você conhece a verdade, o engano é detectado na sua mente. A distorção, o erro, o contrário, fica claro na sua mente. Então Jesus trazia a palavra. Pensamentos expressos por palavras. O que é uma pregação? São pensamentos expressos em palavras. Mas esses pensamentos estão respaldados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso você precisa ouvir tudo com mente ativa. E deve comparar tudo que você ouve com a palavra de Deus. Por isso estude a Bíblia, conheça a palavra de Deus, para que você não seja enganado. Se você muda o indivíduo de dentro para fora, você pode mudar a sociedade. E sempre que os indivíduos melhoram, principalmente pela palavra de Deus, você melhora a sociedade. E a mudança, como eu já disse, é sempre de dentro para fora. Porque você muda o pensamento, mudando o pensamento, você muda as atitudes, você muda o comportamento, você muda as suas palavras, você muda as suas decisões e escolhas. Transformar uma má sociedade numa boa sociedade
tem sempre que começar pelo indivíduo, de dentro para fora. A solução para a nossa nação está nas mãos da igreja. Porque a igreja tem os pensamentos 100% corretos que vêm da palavra de Deus. Então, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Enquanto nós vemos aí, pessoas, porque eu não chamo de servos de Deus, porque não é, está fazendo um grande estrago, pregando ideologias humanas, filosóficas, falhas, incorretas e enganando a muitos. Porque ouvem passivamente, porque não estudam a Bíblia Sagrada, porque não estudam a palavra de Deus. E nós estamos vivendo num tempo onde a operação do engano de Satanás cresce absurdamente. Então, precisamos aí prestar atenção. Falou contra a palavra de Deus? Lixo. Lixo. Tem que ser jogado no lixo. E as pessoas hoje, um grande problema é que elas decidiram parar de pensar. Escolheram não pensar. Dá trabalho pensar. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer a Bíblia, mas eu tenho preguiça. Essas são fáceis de levar. O diabo arrasta a multidão, porque não pensa, porque não compara com a Bíblia Sagrada. E aí são enganados. Eles desistiram de pensar e deixam que outros pensem por eles. Olha a tragédia. Agora, quem são esses outros? São ateus? Você vai deixar um ateu dirigir a sua vida? Você que diz que crê em Deus? Isso é possível? Não. Você vai deixar uma pessoa liberal em sua moral dirigir a sua vida? Você vai deixar um progressista que é liberal dirigir a sua vida? Você vai deixar um comunista dirigir a sua vida porque ele é ateu? É possível? Não. Quem é de Jesus tem que dizer não. Não há negociação. Não há. É certo, errado. É reino de Deus, reino das trevas. Divisor de águas é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, pensar como Jesus é o nosso alvo. Como eu vou pensar como Jesus? Fazendo o que nós estamos fazendo, trazendo os pensamentos de Jesus para você ouvir, aprender, assimilar e praticar. Porque se ficar só no nível mental, não muda a sua vida. Precisa ser vivenciado, precisa ser experimentado, precisa ser praticado. É hora de praticar mais do que falar. Nós temos que ter cuidado quando nós estamos sob o jugo cruel de ditadores ateus, fazendo tudo
o que é errado, promulgando leis erradas, impondo coisas erradas. Nós precisamos discernir. Tudo que essas pessoas querem é poder, prazeres, dinheiro, fama. Eles são dominados por isso. Olhe para a vida deles. Veja como eles vivem. Eles dizem uma coisa, mas praticam outra. Isso é falso. Isso é engano. Isso é mentira. Olhe para Jesus. Como ele viveu? Qual era o seu estilo de vida? Ele buscava poder, prazer e riqueza? Essas pessoas são corruptas e corrompedoras. Não só são corruptas, mas elas corrompem as pessoas que estão à sua volta, ou as pessoas que elas precisam dominar. E dominam sempre pelo suborno. E as pessoas que se deixam subornar, deixam pelo mesmo motivo. Querem dinheiro, querem fama, querem prazeres, tudo do bom e do melhor para eles. O povo viva na miséria. O povo passe fome. O povo que morra. Estão entendendo, irmãos? É isso que nós estamos experimentando. E o resultado, então, é a injustiça social, né? Agora, pergunto, a pessoa mansa é passiva? Ela nunca reage ao erro? Ela não reage à injustiça, à corrupção, à mentira, à traição? Ela é passiva? Em Mateus 21, 12 e 13, lemos: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Agora eu quero fazer uma distinção, prestem bem atenção. Jesus teve essa reação no templo. O templo era sagrado, era consagrado a Deus. Deus era a autoridade ali no templo. Tudo que acontecia dentro do templo eram comandos de Deus. Desde Moisés, que foi passado para os sacerdotes, o sumo sacerdote, as pessoas que trabalhavam no templo. Então, ali Jesus teve uma reação. Ele não fez uma revolução, ele teve uma reação. Ele fez uma limpeza ali. Porque ali não era lugar para se fazer comércio. E principalmente explorar os mais pobres. Porque as pessoas vinham de todos os lugares ao templo. Só tinha um templo em Jerusalém. E ali eles vinham prestar os seus sacrifícios a Deus. E para não trazer esses animais durante a viagem, os animais eram vendidos ali. Os objetos para o sacrifício estavam sendo comercializados ali. E Jesus não concordou com isso.
eles trocavam o seu dinheiro pela moeda do templo. E nessa troca, eles ganhavam. Entende? Foi isso que Jesus não aceitou. Agora, Jesus, quando via as pessoas bebendo, se embriagando, adulterando, roubando, ele tinha o mesmo comportamento? Não. Jesus matou ou prendeu aqueles comerciantes? Não. Ele apenas demonstrou a sua reação de não concordar com aquilo. Mas no templo, lá fora, na cidade, Jesus não fez isso. Aí ele tinha paciência, tolerância, né, com os pecadores. A mulher adúltera, ele diz: vá, não peques mais. Estão entendendo? Mateus, ele escreveu primeiramente para os judeus. E os judeus queriam que Jesus fosse um revolucionário, que ele derrotasse o Império Romano e estabelecesse o Império de Israel. A nação de Israel seria um império, subjugando as outras nações. Mas Jesus não tinha essa linha de pensamento. Em sua primeira vinda, ele veio estabelecer um reino espiritual, que passa por uma mudança do nosso espírito, pela recriação do nosso espírito, onde a natureza do pecado é retirada, a morte espiritual é removida, e a vida de Deus é introjetada em nosso espírito. E a partir dessa experiência totalmente espiritual, a nossa alma passa por transformação. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertando da mentira, do engano, do pecado, das insinuações. Precisa conhecer a verdade. A nossa mente que está na alma precisa conhecer a verdade. Somente assim nós podemos mudar na área da alma. Por isso o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos transformar. Porque é nela que encontramos os pensamentos 100% corretos. Estão entendendo, irmãos? Conheça o pensamento certo para você acertar a sua vida. E Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Está aí a receita. Como? Primeiro você nasça de novo. Nicodemos pensou que era um novo nascimento físico, uma reencarnação. Jesus disse: não, não é isso não. É um novo nascimento no espírito. É a recriação, a regeneração do seu espírito. Começa aí. E então nós passamos por uma transformação no nível da alma. A alma é composta por mente, raciocínio, intelecto, emoções, sentimentos e vontade. E nós, enquanto estivermos na terra, habitamos nesse corpo de matéria. E nesse corpo de matéria nós temos 5 sentidos, que são as 5 portas de entrada para o pecado. Tanto pode entrar o pecado, como pode entrar a verdade de Deus, né? Nós é quem escolhemos.
João 8, 31, 32, Jesus disse aos seus discípulos: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Conhecer a verdade é fundamental para a nossa mudança, para a nossa transformação. E os políticos, daquela época, os religiosos da época, se irritaram com Jesus, porque ele estava atrapalhando. Que negócio é esse? Nós estamos lucrando, ganhando rios de dinheiro, agora chega esse homem com esse pensamento, e o povo está ouvindo, o povo está indo atrás dele. Não podemos permitir isso. Vamos perder dinheiro, vamos perder fama. Perseguiram Jesus até a morte, e morte de cruz. Eles matam, eles somem com a pessoa, porque não pode atrapalhar o negócio deles, não pode. E Jesus então morreu por ter falado o que falou, morreu por ter pregado o que pregou e ensinou. E as pessoas que não pensam, elas são levadas. Crucificam, crucificam, crucificam. Mentes passivas. Isso é um perigo. A mansidão como fruto do Espírito, para encerrar. Gálatas 5, 22, 23, lemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo para habitar em seu espírito recriado. E o Espírito Santo está em nós para nos ajudar, capacitar a viver a vida cristã, a dar o fruto que é esperado de cada um de nós. Que são estes 9 aspectos que eu citei. Amém? Os mártires do cristianismo foram pessoas mansas, mas jamais foram pessoas débeis, fracas. Foram pessoas fortes e ao mesmo tempo mansas. Então, muitas vezes nós precisamos controlar a nossa boca, Não falar aquilo que gostaríamos de falar. E principalmente hoje nós estamos vivendo isso. Se falar determinadas palavras, você pode ser até preso. Porque mudou o regime político. Agora é a hora da intolerância. Ser manso é ser paciente, especialmente quando nós estamos enfrentando injustiças. E o manso precisa tomar cuidado, porque ele não derrama sangue inocente. Não derrama sangue para impor a sua
causa. Cuidado, porque às vezes nós somos até, né, cristãos e falamos, a minha vontade é matar todo mundo. Pois bem, esse pensamento não é nem cristão, né, e nem correto do ponto de vista de Deus. Romanos 12:19 lemos: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus e não a nós. Não precisamos nos vingar, basta entregar as nossas causas aos cuidados do Senhor. É Ele quem vai retribuir. Promessa aos mansos. Os mansos vão herdar a terra. O que isso quer dizer? Que herdar a terra é ter as bênçãos de Deus para esta vida presente e para a eternidade, é claro. Entende? Então é Deus quem provê para as nossas necessidades. É Deus quem fecha o buraco para que não saia tudo que entra do que ganhamos. É Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos guarda, é Deus quem supre para as nossas necessidades básicas. Entende? Nós vamos ver farinha multiplicar, óleo multiplicar, sabe? As doenças serem curadas. Nós vamos ver a operação sobrenatural de Deus em tempo de necessidade. Não adianta confiar no dinheiro. Ele pode desaparecer, perder valor, deixar de existir de uma hora para outra. Nós temos que confiar em Deus. E a Bíblia diz: felizes os mansos, felizes aqueles que deixam tudo nas mãos de Deus, que entregam suas causas a Deus e deixam o Senhor agir. E eu vou finalizar com Tito 3:2, que diz: que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, diante da Tua palavra, ó Deus, reconhecemos que muitas vezes nós não somos mansos, não. Pai, nós queremos fazer justiça com as nossas mãos, nós liberamos palavras de morte, de condenação, de vingança, e Senhor, não é isso que o Senhor quer de nós. Pai, a nossa confiança está no Senhor. É o Senhor quem guarda o seu povo. É o Senhor quem supre as necessidades do seu povo. Pai, ajuda-nos a alinhar os nossos pensamentos com a Tua palavra, Senhor. Somente com a Tua verdade. Pai, não permita que nós nos inflamemos de ira, ó Deus, de revolta contra as injustiças que nós estamos vendo sendo praticadas em nossa nação e nas nações da terra. Pai, nós queremos, ó Deus, seguir o Teu caminho estreito, santo, perfeito. Nós queremos crescer na autoridade espiritual, Senhor, e vencer as forças do mal, ó Deus, pelo comando espiritual, pelas nossas orações, pelas nossas batalhas espirituais.
Pai, nós não somos do mundo, não agimos como o mundo age, mas nós somos teus, para sempre teus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Eu quero pedir para o Péricles dar a bênção da paz sobre todos nós. Aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantes. Que essa semana seja semana de vitória sobre todo o mal, sobre todas as trevas que estão por aí. A nossa luz vai brilhar com a nossa mansidão, mas vencendo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.